Aleluia, aleluia, aleluia. Felizes sereis vós, se fordes ultrajados por causa de Jesus, pois repousa sobre vós o Espírito de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem, se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. O amor é o cumprimento perfeito da lei. Amado irmão, amadas irmãs, presentes aqui na capela da Casa de Nazaré, também você que reza conosco através do nosso canal no YouTube, nesta quarta-feira da 31ª semana do Tempo Comum, hoje já dia 5 de novembro, quando a Igreja nos convida a celebrar, a recordar a memória dos santos pais de São João Batista, São Zacarias e Santa Isabel, eles que receberam de Deus a missão de aguardar a promessa de Deus e trazer ao mundo aquele que seria o último e ao mesmo tempo o maior de todos os profetas, São João Batista, o único dos profetas que contemplou com seus próprios olhos e apontou com seu próprio dedo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os nomes Zacarias e Isabel significam o Senhor jurou e o Senhor recordou. Deus nunca se esquece das suas promessas. Nós, homens, podemos ser muito falhos naquilo que nós prometemos. Muitas vezes, aquilo que nós falamos sentados, não sustentamos em pé. Mas Deus, Ele não volta atrás. Se não me falhe a memória, a primeira leitura da segunda-feira, São Paulo nos dizia que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ou seja, o amor de Deus por nós, o amor de Deus na nossa vida, aquilo que Deus promete, Ele não volta atrás. Mesmo quando o ser humano pisa na bola,
podem ver o caso mais célebre da Escritura, que é justamente Saul e Davi. O rei Saul foi escolhido, foi eleito por Deus para ser o primeiro rei de Israel. Eleito, ungido por Deus, Saul começa bem, mas o ser humano sempre dá aquela desviada, né? O ser humano, com raríssimas exceções, às vezes trai o plano e a vontade de Deus. Não foi diferente com Saul, que deixou o coração dele ir peregrinando pelas baixezas desse mundo, e Deus então não abandona o seu povo, suscita, unge, consagra como rei Davi. E Davi permanece humilde a serviço do rei Saul. O próprio profeta Samuel dirá a Saul: Deus já te tirou do reinado de Israel, mas não tirou a sua unção. Quando Davi tem a oportunidade de matar Saul, e os homens de Davi olham para ele e dizem: pronto, Deus te colocou seu inimigo nas tuas mãos, você pode matá-lo. Saul levanta a mão e diz: ai de mim, levantar a mão contra aquele que é o ungido do Senhor. Ou seja, uma vez que Deus unge, uma vez que Deus consagra, uma vez que Deus promete, ele não volta atrás. São Zacarias e Santa Isabel nos ensinam e nos ajudam a crer nas promessas de Deus na nossa vida, mesmo quando tudo ao nosso redor pareça contrariar o que Deus diz. Zacarias idoso, Isabel idosa e estéril. Como acontecerá isso, se nós já somos velhos, em idade avançada? Para Deus nada é impossível. Quando Deus promete, Ele cumpre. Que a memória de hoje coloque em nós muita fé nas promessas de Deus, e que nós tenhamos amor por conhecer essas promessas. E onde é que nós vamos encontrar as promessas de Deus? Na Sagrada Escritura. Monsenhor Jonas Abib, Deus o tenha na santa glória, e queira Deus o quanto antes também seja canonizado, ele fez o método do estudo bíblico, o diário bíblico. E Dom Irineu Danelon, que agora é nosso bispo emérito, ele insistia que todos nós, seminaristas e padres, fizéssemos o diário bíblico. E uma das passagens, um dos pontos do diário bíblico idealizado pelo Monsenhor Jonas Abib, era justamente descobrir naquele texto bíblico qual é a promessa de Deus. E ele dizia: quantas promessas existem da primeira palavra à última na Escritura. Todos os dias nós rezamos o rosário, e quem não reza deveria rezar. Nós rezamos a Salve Rainha e dizemos a Nossa Senhora: rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Como você pede para ser digno de uma promessa que você não conhece? Por isso Maria nos aponta a palavra de Deus, para que no estudo, na meditação, na escuta, na leitura da Sagrada Escritura, nós reconheçamos que o nosso Deus, além de ser o Deus do impossível, é o Deus da promessa, é o Deus da fidelidade, é o Deus que nunca esquece aquilo que Ele jurou, e no tempo de Deus, que é diferente do nosso, Ele cumpre. E por falar em cumprimento, hoje a primeira leitura nos fala algo essencial para a nossa fé. O amor é o cumprimento perfeito da lei. O Santo Padre, o Papa Leão XIV, disse em uma das suas homilias nesses últimos dias que o amor é a regra máxima da igreja. E isso é um fato. Isso é um fato. Se nós compreendemos que amor é esse, porque se existe uma palavra hoje que anda desgastada e desbotada, é justamente a palavra amor. Hoje se diz que tudo se ama. Hoje qualquer expressão, da mais pura e mais bonita
até a mais baixa e nojenta, se chama de amor. Mas o amor cristão, o amor que salva, o amor que é a plenitude, o cumprimento perfeito da lei, ou nas palavras do Papa Leão XIV, o amor que é a regra máxima na vida da igreja, é esse amor que Jesus manda a gente carregar atrás dele. É o amor da cruz. É justamente o amor de Cristo, o amor como Cristo, o amor por causa de Cristo, o amor do jeito de Cristo, que é capaz de salvar o mundo. É o amor que não faz nenhum mal contra o próximo. Por isso, qual é o amor que vale para um cristão? O amor que vale para um cristão é o amor da entrega da própria vida, por Cristo, com Cristo e em Cristo. É o amor que se preocupa com a salvação dos outros. O amor não faz mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento perfeito da lei. Eu não posso chamar de amor, e muito menos equiparar ao amor de Cristo, ao amor cristão, algo que vá prejudicar a vida do outro. E não só a vida do corpo, mas também a vida da alma. Nós estamos no mês de novembro, mês que a igreja dedica à oração especial do sufrágio das almas, mas não só para rezarmos pelas almas dos que morreram, mas para que a gente comece a cuidar bem também da nossa alma. Você quer saber se você realmente ama alguém do jeito certo? Você quer saber se aquilo que você sente pelo outro é realmente digno do nome desse amor? Se pergunte: o que você sente pelo outro é o amor de salvação ou um amor de perdição? Para além desta vida. Amar alguém significa querer o bem desta pessoa para toda a eternidade. Eu não posso dizer que eu amo alguém se eu não me preocupo com o destino eterno dessas pessoas. Eu não posso dizer que eu amo alguém pelo simples fato de eu rechear essa pessoa de tudo aquilo que há de bom e de melhor nesse mundo, e eu não me preocupar se esta pessoa passará a eternidade com Deus. Por isso, o amor de Deus por nós é muitas vezes comparado na Escritura com o amor dos pais pelos filhos, quando também pai e mãe são dignos desse nome, porque uma coisa é ser pai e mãe, outra coisa é botar filho no mundo. Eu sei que isso vai chocar muita gente, e eu peço até desculpa aos animais, porque é uma ofensa a eles, não é? É uma ofensa a eles. Botar filho no mundo, o cachorro também põe. E se a gente vai encostar a mão na cria de uma cadela, ela avança para defender a cria. Quando a gente vai tentar pegar um pintinho de uma galinha, a galinha bica a mão da gente para que a gente não pegue o pintinho dela. Hoje nós temos pais e mães que matam os próprios filhos dentro do ventre. É o aborto, que é uma lepra, é uma desgraça, é um pecado terrível, além de ser crime contra a vida. Nós temos pais e mães que induzem os filhos ao pecado, oferecendo os próprios filhos para a prostituição, permitindo que seus filhos vivam toda espécie de imundície que esse mundo promove. Esse pai e essa mãe precisam muito, mas muito do nosso joelho dobrado pela conversão deles, porque não entenderam que a missão deles não é gerar filhos para o mundo, é gerar filhos para o céu. Lembremos aí da cena tão terna e tão bonita do rosto da mãe de São Carlo Acutis no dia da canonização do filho, quando ela ouve. Imagine você aí que é pai e mãe e que me escuta, você ouvir o Papa, sucessor do apóstolo Pedro, vigário de Cristo na terra,
dizer, com a autoridade de Cristo e dos santos apóstolos Pedro e Paulo, declaramos: São Carlo Acutis. Ou seja, a igreja confirmou a auréola pela qual você trabalhou a vida inteira. E o sorriso daquela mãe, que não era de um orgulho de dizer, agora eu sou uma celebridade, tanto que vocês veem a mulher hoje andando pela rua, ela continua levando a vida normal, e perguntaram para ela, a senhora então já cumpriu a sua missão? Ela falou, não, o Carlo já é santo, meu esposo, eu e meu outro filho ainda não somos, a gente também precisa ser. Ou seja, criar os filhos para Deus, criar os filhos para o céu, encaminhar a nossa vida para Deus, encaminhar a vida de quem nós amamos para Deus, esse é o amor que é a plenitude da lei. E para amar com esse amor de salvação, nós precisamos renunciar a muita coisa na nossa vida. Disse Jesus, por vezes no evangelho de hoje, quem não fizer isso, não vai dar conta de ser meu discípulo. Quem não agir assim, não vai poder ser meu discípulo. Ou seja, para encaminhar a nossa própria vida para Deus, para encaminhar a vida daqueles que nós amamos para Deus, é preciso que a gente também renuncie a muita coisa. Santa Teresa de Jesus, ela escreve um texto, um poema que é tão bonito. Se eu encontrá-lo numa versão fácil de ser pronunciada, eu vou pedir a Lília que declame, porque ela já fez isso com o poeminha do Maracujá e a Paixão de Cristo, aonde Santa Teresa diz, ela fala assim, todos vós que militais debaixo da bandeira da cruz, não dormais, porque Deus faz falta nessa terra. Ou seja, nós todos que militamos, que trabalhamos pelo estandarte de Cristo, desde o nosso batismo na cruz, é preciso renunciar muitas vezes ao nosso próprio descanso. É muitas vezes preciso renunciar até a certos prazeres lícitos para dedicar e empenhar mais tempo pela causa de Deus. Hoje eu vejo e ouço muitos testemunhos bonitos e que revelam algo doloroso, de pessoas aqui de Avanhandava mesmo, quando pessoas de maior idade, de maior experiência na vida, que já estão com as pernas um pouco mais frágeis, que estão com os braços um pouco mais frágeis, dizendo, padre, quando a gente foi construir a capela de Nossa Senhora das Graças, quando foi para levantar não sei o que, eu com meu marido, a gente chegava da roça, tomava um banho e ia amassar barro enquanto tinha luz, para ver se a igreja ficava pronta mais depressa. O que essas pessoas queriam? Elas queriam dar o que podiam pela causa do reino de Deus. Hoje a gente precisa contar com os cristãos só de segunda a sexta em horário comercial. Ah, porque tal hora eu não posso, tal dia não vai, porque eu já tenho isso, como o evangelho de ontem. E ontem Dom João Gilberto, no CRP de Lins, comentando o evangelho de ontem, ele dizia, há pessoas que vão passar uma vida inteira buscando justificativa para aquilo que é injustificável. Nosso bispo, o sucessor dos apóstolos da nossa diocese, nos alertou para isso. Em que medida o meu amor por Deus, pelas coisas de Deus, pelas pessoas que eu digo que eu amo, ultrapassa o limite do necessário? Porque a lei diz, é até aqui, mas o amor diz, vai um pouco mais. São João da Cruz vai dizer, o amor não cansa, não descansa e não se cansa. Por quê? Por amor e para amar, para promover a salvação, a gente precisa derramar até a última gota de sangue.
quem não for capaz de renunciar até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Em cada missa, nós participamos da entrega de Cristo total pela humanidade, inclusive por aqueles que renegam a Cristo. Que o nosso amor por Ele e pelas coisas dele imite o limite da entrega de Cristo. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o extremo, amou até o fim. Que a gente não coloque limites no nosso amor, porque o mundo não coloca limites no ódio e no pecado. Que Nossa Senhora, juntamente com São José, que partiram em visita para a casa de São Zacarias e Santa Isabel e promoveram o encontro de Jesus com João Batista ainda no ventre, que Nossa Senhora e São José também nos visitem hoje e nos ajudem a vivermos o amor de Cristo, o único amor capaz de salvar esse mundo e as pessoas que realmente amamos. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é.